podcast UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz. Sou um homem de 38 anos, sou preto, tenho cabelos pretos e olhos castanhos. Estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. E a nossa aula será sobre paráfrase, paródia e estilização. Vamos lá! Bom, primeiramente temos que ir ao conceito de intertextualidade. Bom, a intertextualidade envolve a incorporação de elementos formais ou semânticos de textos já existentes em uma nova produção textual. Em outras palavras, ou seja, parafraseando, trata-se de textos que contêm total ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas de textos anteriormente citados. Vamos lá, a paródia e a paráfrase são dois tipos de intertextualidade. São recursos que estabelecem diálogos entre diferentes textos, criando um novo a partir de um texto-fonte. Embora frequentemente consideradas sinônimas, a paródia e a paráfrase possuem características distintas. Ambas são empregadas na literatura, nas artes plásticas, na música, no cinema, na escultura e em vários outros gêneros. Mas olha só, a paródia é derivada do grego parodes, que significa canto ou poesia semelhante à outra. Trata-se de uma releitura cômica que geralmente incorpora um tom humorístico e irônico, alterando o sentido original para criar algo novo. Já a paráfrase, do grego paráfrasis, significa reprodução de uma sentença. Diferentemente da paródia, a paráfrase refere-se a um ou mais textos sem alterar a ideia original. Nós também temos a estilização, que é um processo que remove os detalhes originais de um determinado texto para lhe atribuir uma nova roupagem, isto é, um novo estilo, uma nova técnica. Nesse caso, o texto original tem sua ideia preservada, porém a sua forma física será alterada. Olha, vamos ver agora a distinção entre os conceitos com um exemplo visual. Prestem atenção neste quadro, eu aposto que vocês sabem quem é. Esse é o quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa, ou a Gioconda, de Leonardo da Vinci. Agora vamos ver algumas releituras desse quadro. Vejamos aí essa imagem de uma suposta Mona Lisa tirando uma selfie. Nós temos aí uma metalinguagem, um retrato do retrato. Esta imagem representa uma paródia do original, uma vez que, de forma satírica, tenta representar um comportamento social odierno, ou seja, atual. Agora vamos ver este outro exemplo. Perceba que a imagem não apresenta caráter cômico ou irônico, fazendo referência à obra Mona Lisa, mas sem haver alteração da ideia original do quadro, modificando apenas a perspectiva de observação da imagem. E vejam essa Mona Lisa do Fernando Botero. As pinturas do Fernando Botero possuem um estilo do próprio artista. Dessa forma, ele reproduz obras famosas com sua marca, deixando fácil a identificação do artista. Um exemplo muito comum de estilização é transmitir mensagens que estão originalmente em um gênero em outro. Por exemplo, a narrativa de Romeu e Julieta, sabe, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A gente sabe que é uma história, uma narrativa, mas se ela fosse contada em cordel, contando a própria essência da história sobre o romance entre Romeu e Julieta, mas em forma de versos e estrofes, como é feito no cordel. Partindo para o mais comum, que é a intertextualidade em textos escritos, vamos ver estes dois exemplos. O texto original aí, vocês conhecem, do Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vamos a uma paródia da Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Percebam que esse texto ele faz uma crítica sobre o preço das frutas, que na terra dele, da qual ele sente saudade, são mais gostosas,
porém são mais caras. Então ele faz essa pequena crítica aí, né, nesse tom satírico. Ele vem falando da mesma forma de saudade da terra natal, né, que é o lugar onde ele não está, ele está numa terra estrangeira. Mas aí ele diz, olha, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ou seja, ele está dizendo que lá onde ele está hoje é mais barato do que na terra natal dele. Agora vejamos essa paráfrase da canção do exílio. Um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto, onde tudo é belo e fantástico, só na noite seria feliz. Um sabiá na palmeira, longe. Agora percebam que a paródia, como nós dissemos anteriormente, trouxe um tom mais humorístico e crítico ao mesmo tempo, enquanto a paráfrase apenas reescreveu de forma diferente o que quis dizer o texto original, traduzindo o mesmo sentimento pela terra natal. Agora vamos a uma questão. Leia o verso de Carlos Drummond de Andrade. Tudo tem limite, exceto o amor de Brigitte. Representa uma paráfrase do verso. Letra A. Qualquer coisa tem limite. Exceções são o amor e Brigitte. Letra B. A não ser o amor de Brigitte, qualquer coisa tem limite. Letra C. Assim como todos os amores, o amor de Brigitte é infinito. Letra D. Apesar do amor de Brigitte, qualquer coisa tem limite. Letra E. Ainda que nem tudo tenha limite, o amor de Brigitte é infinito. Prestem atenção ao texto original. Tudo tem limite. Quem tem limite? Tudo, né? Tudo tem limite. Quem tem algo, beleza. Então, exceto a exceção de tudo, é o amor de Brigitte, ou seja, só o amor de Brigitte que não tem limite. Todas as outras coisas terão. Sendo assim, a gente faz a seguinte observação. O exceto, ele pode ser substituído por a não ser, que está bem aqui, ó. A não ser o amor de Brigitte, qualquer coisa tem limite. Qualquer coisa significa tudo. Mas exceto o amor de quem? De Brigitte, ou seja, ele não tem limite, ele é infinito, mas as outras coisas que existem têm limite. Sendo assim, a nossa resposta é a letra B. Esse a não ser é o mesmo, ou seja, tem o mesmo sentido, é um sinônimo de exceto. Agora vamos à próxima questão. Leia o texto para responder a questão. O Amazonas das musas e dos poetas esquecidos. Sem sombra de dúvida, o Amazonas possui um dos mais talentosos grupos de poetas do Brasil. Alguém já havia dito que, historicamente, sempre tivemos uma tendência à poesia, não importando, num primeiro momento, se era boa ou ruim. Os mais destacados poetas amazonenses são justamente os que romperam a fronteira do regionalismo literário e construíram uma poesia afinada com o seu tempo, passando ao largo dos adoradores de gramática. Aos novos pesquisadores, uma tarefa torna-se imprescindível: revisar criticamente nossa historiografia, quase sempre regionalista e centrada na região sudeste do país. As outras regiões figuram em muitos estudos como nota de rodapé e, quando muito, em um parágrafo à parte, com as exceções de praxe, claro. Aos novos pesquisadores, uma tarefa torna-se imprescindível: revisar criticamente nossa historiografia, quase sempre regionalista e centrada na região sudeste do país. A alternativa que reescreve a primeira parte da frase na ordem direta é: letra A, torna-se uma imprescindível tarefa aos novos pesquisadores. Letra B, torna-se imprescindível aos pesquisadores novos uma tarefa. Letra C, uma tarefa torna-se imprescindível aos novos pesquisadores. Letra D, torna-se aos pesquisadores novos uma tarefa imprescindível. Ou a letra E, aos novos pesquisadores uma tarefa imprescindível torna-se. Queridos, primeiramente nós temos que prestar atenção no comando da questão. Ela quer a ordem direta. E quando eu estou falando de ordem direta, eu tenho sujeito mais verbo mais algum complemento, que pode ser o OD,
pode ser o OI, pode ser uma ADV, pode ser um predicativo, enfim. Mas vejamos aí, primeiramente o sujeito. Como é que a gente encontra o sujeito? Perguntando para o verbo. Vamos lá. Quem é que se torna imprescindível? Uma tarefa. Então, uma tarefa torna-se imprescindível. Torna-se, eu tenho aqui, um verbo de ligação. Imprescindível é o predicativo do sujeito. Sendo assim, eu tenho aqui já o meu predicado e o meu sujeito. E dentro do meu predicado, o meu querido predicativo do sujeito pede um complemento nominal. Porque quem é imprescindível a algo ou a alguém. Então, aos novos pesquisadores, é o complemento nominal. Então, temos aqui uma ordem direta na letra C. Uma tarefa torna-se imprescindível aos novos pesquisadores. Agora, leia o texto para responder a questão. Uma analogia frequentemente usada para falar de divulgação científica descreve o cientista como um ser enclausurado em uma torre de marfim, isolada do resto da sociedade. A metáfora costuma ser a deixa para defender que ele tem o dever de descer da torre ou construir pontes para compartilhar o conhecimento produzido na academia com o cidadão comum. Essa história sempre me pareceu estranha por retratar a pesquisa acadêmica como uma torre de marfim, uma estrutura sólida, robusta e imaculada. É óbvio que cientistas sabem algumas coisas com um grau muito alto de certeza. Computadores, celulares e bombas atômicas estão aí para provar o sucesso acachapante das leis da física em fazer previsões sobre a realidade. Da mesma forma, ninguém discutiria no meio médico que antibióticos são capazes de matar bactérias ou que a insulina salvou a vida de milhões de diabéticos. Ao mesmo tempo, porém, quase um século de estudos sobre nutrição não conseguiu responder a questões básicas, como saber se é melhor basear uma dieta em carboidratos ou lipídios. A nossa leitura pode vir até aqui porque o que nos interessa já foi dito. O comando da questão. Os exemplos apresentados no campo da nutrição, da neurobiologia e das pesquisas sobre o Alzheimer, no terceiro parágrafo, servem no texto para corroborar o que se afirmou no parágrafo anterior, reforçar o argumento de que a analogia se sustenta, enfatizar a fragilidade do que se considera inabalável, eximir a ciência de falhas e atrasos em seus resultados ou criar a ilusão de que a ciência cumpriu o seu papel. Bom, prestemos atenção em corroborar, reforçar, enfatizar, eximir ou criar. Então, a única que vai trabalhar com a questão da ressalva, porque vieram pontos positivos antes e depois veio uma pequena ressalva sobre a questão de que nem tudo ainda pôde ser respondido. Sendo assim, a nossa resposta é a letra C, enfatizar a fragilidade do que se considera inabalável. Então, a letra C é a resposta correta. Na aula de hoje, nós vimos as intertextualidades, paródia para fazer crítica ou sátira, paráfrase para reescrever com outras palavras e a estilização, que é para fazer uma releitura com uma nova técnica. Esses são assuntos importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste em todas as redes sociais.